lá então. No Brasil, a gente tem diferentes espécies de nacionalidade, tá? Que são essas duas. A gente tem uma nacionalidade primária e uma nacionalidade secundária. A nacionalidade primária é aquela que também é chamada de nacionalidade originária ou de nacionalidade nata. Quando a gente fala fulaninho é brasileiro nato, significa o quê? Significa que ele tem a nacionalidade brasileira originária, tá? E aí, a Constituição, para conferir a nacionalidade brasileira originária, a Constituição brasileira, adota esses 3 critérios, tá? A gente tem diferentes hipóteses de nacionalidade originária no texto constitucional. E cada uma dessas hipóteses é orientada por um desses critérios. Ou o critério é o sanguíneo, que é o chamado ius sanguinis, tá? Então, a nacionalidade brasileira originária é conferida em virtude de um vínculo sanguíneo, né? Um vínculo biológico. Fulaninho é brasileiro nato porque ele é filho biológico, tem um vínculo sanguíneo de um brasileiro, tá? Temos também o critério territorial, que é o ius soli, que é aquele que diz que é brasileiro nato quem nasceu no Brasil, tá? Um critério territorial. E temos um critério misto também que mistura esses 2 critérios ou estabelece um critério sanguíneo com algum outro requisito ali, tá? A gente vai ver quando chegar no momento adequado. E a nacionalidade secundária é aquela nacionalidade que é chamada de adquirida ou voluntária, que é a naturalização. Então, se o indivíduo é brasileiro naturalizado, significa o quê? Que ele tem a nacionalidade secundária, tá? Ele tem a nacionalidade adquirida. E por que ela é chamada de voluntária? Porque ela, a nacionalidade secundária, em regra, decorre de um ato de vontade. O indivíduo tem que manifestar expressamente a vontade dele de se tornar nacional do Brasil, de ser naturalizado brasileiro. Se não houver essa declaração de vontade, ele não pode ser brasileiro. Na história do constitucionalismo brasileiro, até tivemos situação de naturalização independentemente de manifestação de vontade. Era a chamada grande naturalização. A gente teve ela na Constituição de 1891 e em todas as constituições posteriores, exceto na Constituição de 88. Então, na nossa história, só a Constituição de 88 não adotou esse critério da grande naturalização. Era mais ou menos assim. Estava lá na Constituição. Será considerado brasileiro naturalizado quem estiver no Brasil e, dentro de determinado período de tempo, não manifestar oposição a se tornar brasileiro. Era mais ou menos isso. Era a chamada grande naturalização. Não temos isso na Constituição de 88, tá? A nacionalidade primária, vejam, a secundária, ela é adquirida por um ato de vontade, né? Um indivíduo preenche determinados requisitos estabelecidos na lei ou na Constituição e aí manifesta a sua vontade e se torna brasileiro, tá? A nacionalidade primária ou originária não. Ela é aquela que é automaticamente adquirida no momento do nascimento do indivíduo, desde que ele preencha, né, desde que estejam presentes, satisfeitos, os requisitos estabelecidos na Constituição. Tá? Então é automática, decorre automaticamente do nascimento. Na origem do indivíduo, no momento que ele nasce, ele já é brasileiro nato. Tá? Vamos lá. A nacionalidade primária, ela é tratada no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Tá? A nacionalidade nata. E a secundária, ou adquirida, ou voluntária, é tratada no artigo 12 também, mas no inciso 2. Tá? A gente vai iniciar pela nacionalidade nata, que é tratada lá no inciso 1, diferentes alíneas, e depois a gente passa para a nacionalidade secundária. Tá? A primeira hipótese de nacionalidade nata é essa aqui. Lá no inciso 1, a linha A, a Constituição fala no artigo 12 que são brasileiros natos, olha só, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então aqui é o critério territorial. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, ainda que seja filho biológico de pais estrangeiros. Agora tem uma exceção. Se o pai estrangeiro, né, se os dois pais estrangeiros do indivíduo estiverem no Brasil a serviço do seu país de origem, aí quem nasce no Brasil não é brasileiro nato, vai ser estrangeiro mesmo. Tá? Então vejam, para não ser brasileiro nato, a pessoa que nasceu no Brasil, é necessário que os seus dois pais estejam no Brasil a serviço do seu país de origem. Se eles estiverem no Brasil trabalhando, mas a serviço de uma empresa privada, ou a serviço de algum país que não seja o seu país de origem,
Quem nasce no Brasil vai ser brasileiro nato, tá bom? Segunda hipótese, está lá no artigo 12, inciso 1, lá na linha B, que fala o seguinte, ó, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então, se nasceu no estrangeiro, basta que um dos pais seja brasileiro, ou o pai ou a mãe, tá? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se você é filho de brasileiro, nasceu no exterior, para você ser automaticamente um brasileiro nato, é necessário que o pai ou a mãe esteja lá, ó, a serviço do Brasil. Quando a gente fala a serviço da República Federativa Brasileira, não precisa necessariamente estar a serviço da União. Pode estar a serviço de qualquer entidade que integra a Federação Brasileira à Administração Pública. Tá? Então, o Estado, o município, o Distrito Federal. E há na doutrina até mesmo quem entenda que se o pai de quem nasceu no estrangeiro está lá no estrangeiro a serviço de uma entidade internacional da qual o Brasil seja parte, ele também deve ser considerado brasileiro nato. Tá? Existe esse posicionamento doutrinário. Mas, enfim, nasceu no estrangeiro, sendo filho de brasileiro, é brasileiro nato se o pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil, da República Federativa Brasileira. E aí a gente tem uma terceira hipótese que também envolve o nascimento do indivíduo no exterior, que é essa da linha C do inciso 1 do artigo 12, que fala o seguinte, que são brasileiros natos, olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, então pode ser ou o pai ou a mãe, não tem que ser os dois não, só um ou outro tem que ser brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então nasceu no estrangeiro de um pai brasileiro, ainda que o pai não esteja a serviço do Brasil, tá? Nasceu no estrangeiro de um pai brasileiro, se ele for registrado no estrangeiro em uma repartição brasileira competente, ele é brasileiro nato, tá? E tem uma outra hipótese. Você pode ter nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, e não foi registrado numa repartição competente. Ainda assim, é possível que você seja brasileiro nato, desde que venha a residir no Brasil, tá? Você tem que vir a morar no Brasil e opte a qualquer tempo. Não tem limite de tempo para fazer essa opção. Opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então você é filho de brasileiro e nasceu no estrangeiro. Não foi registrado lá. Mas você veio depois a morar no Brasil. Se você optar pela nacionalidade brasileira a partir do momento que você atinge a maioridade, você é brasileiro nato, tá? Veja, por que precisa da maioridade? Porque essa opção aqui é um ato personalíssimo. Então, para que você exerça esse ato, você tem que ter capacidade civil plena. Então, por isso que a Constituição exige maioridade. Agora, algum detalhe. Se o indivíduo nasce no estrangeiro, não é registrado na repartição competente, é filho de brasileiro, nasceu no estrangeiro, e vem residir no Brasil antes da maioridade, será que ele já é brasileiro nato? É. Ele é automaticamente brasileiro nato. E aí, quando ele atinge a maioridade, os 18 anos, a nacionalidade brasileira fica suspensa até que ele opte pela nacionalidade brasileira. Tá? Então veja, o atingimento, a partir da maioridade, o exercício da opção pela nacionalidade brasileira é uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Tá? E o Supremo Tribunal Federal entende o seguinte, se você veio residir no Brasil antes de atingir a maioridade, né, nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro, não foi registrado lá, veio a morar no Brasil antes da maioridade, você é automaticamente brasileiro, mas é necessário que haja o seu registro provisório. É um registro previsto lá na Lei de Registros Públicos. Tá? Então o STF exige esse registro provisório. Vou até jogar aqui, vou jogar na tela para vocês, para ficar melhor da gente visualizar. Olha só. Olha o julgado do Supremo Tribunal Federal aí. Olha aqui, a partir da maioridade, aquilo que eu falei, ó, atingiu a maioridade, tá? A partir da maioridade, a nacionalidade do filho brasileiro nascido no estrangeiro, mas residente no país, fica sujeita à condição suspensiva da homologação judicial da opção. Então tem que optar, se não optar, a nacionalidade brasileira fica suspensa.
esse condicionamento suspensivo só vigora a partir da maioridade. Antes da maioridade, desde que residente no país, o menor, mediante o registro provisório previsto na Lei dos Registros Públicos, se considera brasileiro nato para todos os efeitos. Tá? Então, entendimento muito importante do Supremo Tribunal Federal. Tá? Fiquem atentos a isso. E aí surge uma questão que é essa aqui, olha só. E a situação do estrangeiro adotado por brasileiro no exterior? Veja, entenda o seguinte, a gente acabou de ver o seguinte, se o indivíduo nasce no exterior, filho de brasileiro, ele, vindo a residir no Brasil e optando pela nacionalidade brasileira, é brasileiro nato. Ou, sendo registrado no estrangeiro mesmo, na repartição competente, ele é brasileiro nato. Mas aí tem que ser o quê? Nascido de pai brasileiro ou de mãe brasileira. E se um brasileiro vai lá no exterior, adota um estrangeiro, será que o estrangeiro, digamos que ele seja registrado na repartição brasileira competente ou venha para o Brasil e faça a opção pela nacionalidade brasileira, esse estrangeiro pode ser brasileiro nato ou ele não é brasileiro nato? Em relação a isso, a gente tem duas correntes. Tá? Tem duas correntes. Tem uma que entende que esse estrangeiro é brasileiro nato e tem outra que entende que ele não pode ser brasileiro nato. A que diz que ele é brasileiro nato fala o seguinte, olha, a Constituição Federal, lá no artigo 227, parágrafo 6º, proíbe distinção entre filhos adotivos e biológicos. De modo que o tipo de vínculo da filiação, se sanguíneo ou adotivo, não pode interferir na nacionalidade do indivíduo. Se o filho biológico é brasileiro nato, o adotado, o adotivo, tem que ser também brasileiro nato. Tá? Inclusive, no Brasil existe um manual consular, manual das relações consulares. E ele fala que, nesse caso, o estrangeiro adotado deve ter a nacionalidade nata. Tá? Mas, veja, essa corrente é minoritária, tá? Não é a corrente que prevalece. A corrente que prevalece na doutrina e na jurisprudência, a gente não tem definição disso por tribunal superior, não tem. Mas a gente tem vários julgados de tribunais de segundo grau, tá, de TRFs, dizendo que esse estrangeiro adotado por brasileiro no exterior, ele, vindo a se tornar brasileiro, ele tem naturalização brasileira. Então ele tem nacionalidade secundária. Por quê? Porque a Constituição Federal não prevê a concessão de nacionalidade nata por conta de adoção. Não prevê isso. E aquela regra do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, que diz que não pode ter distinção entre filhos, é uma regra que se presta a gerar efeitos no âmbito civil, das relações civis. A gente não pode querer transportar essa regra para o âmbito da definição da nacionalidade, porque a nacionalidade é um tema completamente diferente, que tem relação com a própria existência do Estado e a sua manutenção. É um tema tão sensível que existem cargos no Brasil que só podem ser exercidos por brasileiro nato. Então a gente não pode pegar um estrangeiro e dar a ele a nacionalidade brasileira nata e aí de repente dar a ele acesso a esses cargos. Então vejam, essa corrente isola o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição para relações civis e diz que na questão da nacionalidade não existe previsão de nacionalidade nata para estrangeiro adotado por brasileiro. Então a gente não pode elastecer a regra do artigo 12, inciso 1, a linha C, para dar ao estrangeiro adotado a nacionalidade nata brasileira. Tá? Inclusive, no ECA, tem um artigo, o artigo 52C, que fala o seguinte, que na adoção internacional, quando o Brasil de acolhida, né, de destino do adotado é o Brasil, deve ser expedido um certificado de naturalização provisório. Então veja, se é um certificado de naturalização e não um certificado de nacionalidade nata, isso mostra que quando um estrangeiro é adotado por brasileiro, ele deve ter uma nacionalidade secundária e não uma nacionalidade originária. Tá? E a gente tem precedente nesse sentido no TRF1, no TRF2, no TRF3, e mais de um precedente, tá? São precedentes que falam, é tranquilo o entendimento de que o estrangeiro adotado por brasileiro não tem nacionalidade nata, mas sim nacionalidade secundária. Tá?
Eu vi um precedente isolado no TRF4 que adota aquela corrente minoritária que diz que tem que ser brasileiro nato. Mas são precedentes pouco comuns, tá? Realmente a maioria dos precedentes são no sentido de que o estrangeiro adotado por brasileiro tem que ter nacionalidade secundária. E na doutrina, por exemplo, Valério Mazzuoli entende que também é brasileiro naturalizado, nacionalidade secundária, não é brasileiro nato. Tá? Então esse é o entendimento que parece realmente ser o majoritário, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade para você. É isso aí, vamos juntos!